Bom dia, bom dia, bom dia. São agora 5h50. Hoje são 26/5, roubando aí 10 minutos da madrugada. Um pouco ansioso. Ontem me recolhi cedo e não pude fazer alienação aí assistindo meu time de massa regional, local, o Paysandu Esporte Clube, jogar contra um time, contra o Floresta. Acho que deve ser um time ali das bandas ali do Mato Grosso, eu acho. E terminou obtendo uma vitória de 2-1. Mas admito que não me fez falta, sabe? Ando muito assim, retraído com essa história de alienação, com distrações, tá certo? Penso que hoje eu estou num compasso de espera, querendo ver o tempo passar na ágora nacional, na ágora internacional geopolítica, certo? Na ágora nacional é a espera pelas eleições presidenciais aqui no Brasil. Pelas eleições não só presidenciais. Se deverá escolher presidente, deputado federal e senador. Eu acho que é isso. E governador também, eu acho. Eu acho que é isso. Não, acho que não tem a eleição para a Assembleia Legislativa do Estado, não. E no plano, e no plano internacional, sabe, as eleições ali nos Estados Unidos que poderão enfraquecer o Trump, certo? Agora veja, nossas eleições aqui são em outubro e nos Estados Unidos em novembro. Eu acho que é isso, a minha grande ansiedade é essa, sabe, esperando esses fatos acontecerem aí. De quebra aqui no Brasil, temos a eleição, temos o caso do Vorcaro aí para resolver também, sabe? Eu não sei como é que isso vai resolver, é um escândalo tremendo, sabe? Onde a Polícia Federal está tendo muito trabalho, sabe? Para ver como apura, sabe? Esse caso aí de fraude bancária combinado com outros crimes, né? Eu creio que o Vorkar ele tentou editar aqui no Brasil o trabalho que teve, que desenvolveu o Epstein nos Estados Unidos, ali na década de, não sei se foi em 2000 isso, ou 10 anos mais atrás, quando ele patrocinou ali uma investida, sabe? O pessoal diz que ele foi do Mossad, a agência de inteligência israelense, tá certo? Ontem, justamente, me distraí e não assisti ao jogo do meu time de massa porque fui fazer curiosidades no como é que chama aquele site de filmes, é o Prime Video, certo? O Prime, faço assinatura desse canal aí. E fui bater, sabe onde? Em Dubai. Fui bater em Dubai, sabe? Todo mundo vai a Dubai, rapaz. Eu queria saber o que os bolsonaristas fazem em Dubai. Para que eles vão fazer em Dubai? Recentemente os caras foram ao Bahrein, certo? Ali, eu acho que eles ficam ali na cidade, na capital, na cidade mais importante. O Bahrein é uma ilha e tem uma cidade chamada Manama. Quando você vai para um país, você vai para algum lugar, tá certo? Físico, certo? Para algum território, certo? Acho que eles foram para a capital, do Bahrein, que é Manama, eu acho. E eu queria saber o que fazer ali, rapaz, aquele cara que foi da Globo, sabe? O que eles estão fazendo lá, rapaz, o que os caras foram fazer? Eu lembro que o Bolsonaro, porra, só vivia em Dubai, 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 certo?
Dubai é uma cidade nos Emirados Árabes, é difícil, sabe, anotar, sabe, ali a nomenclatura dos países ali do Golfo Pérsico, mas eu sei que tem os Emirados Árabes. Os Emirados é uma federação de 7 cidades, entre as quais tem Dubai, tem Abu Dhabi, sabe? E o filme que eu assisti ontem foi do Jack Ryan, eu acho que é o primeiro filme, eu acho, sabe? E cita o nome, Jack Ryan, e fala do nome do diretor, eu acho, não sei. Mas assim, o que dá para ver, eu falava do Mossad e aqui no filme do Jack, o Jack, sabe, no filme ele foi da CIA, saiu, se desencantou com a CIA e bateu em retirada, tá certo? Mas aí tinha para trás uma situação ali, sabe, envolvendo o crime organizado, sabe, dentro aí da área de terrorismo, essas coisas assim. E ele foi convocado a voltar, sabe, para a CIA, sabe, para substituir, ele termina substituindo, sabe, entra, ele vai dentro pro miolo de direção, pro miolo de direção da CIA, sabe? Aí se pergunta para que serve a CIA, tá certo? A CIA serviu aqui para nós, por exemplo, para fazer levantamento, sabe, de informações, para desenvolver ações concretas, sabe, de espionagem dentro da Petrobras e criar ali a situação de uma investigação, sabe, chamada Lava Jato, desenvolvida por agentes do Judiciário do Paraná, quando aparece a figura de um tal de Sérgio Moro. Mas, rapaz, aquilo ali foi uma maquinação que envolveu toda a região sul, rapaz, sabe? Eu não sei onde é que está o Tribunal Federal da Quarta Região. Eu acho que é em Brasília, ou não sei se é em Porto Alegre. É em Porto Alegre a sede? Eu não sei onde é a sede. Não sei, teria que ver. Mas o fato foi que aquele tribunal, rapaz, tinha 4 desembargadores federais, sabe, que operaram contra Lula pesado. Rapaz, a ideia era tirar o Lula da jogada, tirar o Lula e os petistas, o petismo da jogada, para abrir os caminhos aí, sabe, no plano geopolítico para empresas estadunidenses, sabe, e enfraqueceu o governo é de esquerda. Ontem, quem foi que falou, rapaz, claramente? Sim, foi Florestan Fernandes, que falou do pai dele, da vida de escrota do pai dele, sabe, vida de miséria, sabe, vida de amparado por famílias ricas, pela família, como é que chamava? Ah, não vou lembrar agora, não vou me esforçar também. E fez lembrar a mim também, sabe, a vida escrota de pobreza da minha família, sabe, vinda do interior, tá certo? O que salvou a minha família foi o fato de mestre dirigir, sabe, dirigir caminhão, tá certo? Mas ele poderia muito bem ter sido um braçal, tá certo? E no setor que ele trabalhava, ele poderia ser um daqueles ali que operaria, sabe, jogando lixo para dentro do caminhão, tá certo? Só que no caso dele, como ele era motorista, ele fazia a direção do caminhão e tinha aí um trabalho então assim um pouco mais refinado, tá certo? E eu não sei se tinha ganho uma renda um pouco maior, um salário um pouco maior, eu não sei. Mas de qualquer maneira ele serviu, rapaz, a famílias oligárquicas, certo? Lá em Altamira tinha uma família, um clã, tá certo? O clã da família Manin tinha o seu Maninho velho, sabe? E ele atuava no campo da política, ele era diretor do Departamento de Estradas e Rodagem do estado do Pará, um serviço estadual funcionando ali na região, sabe? Só tinha uma estrada lá, rapaz, sabe, em Altamira na época, sabe? Era a que ligava Altamira à Vitória do Xingu, só a Vitória, ao distrito de Vitória, ao porto de Vitória, na época do seu Mani. E ele fazia a manutenção daquela estrada. Na época, eu acho que a Transamazônica já estava por lá, eu não sei, não me lembro, depois quando eu voltei, eu acho. Mas havia a família oligárquica ali do seu Manin, tá certo? E o seu Manin mandou os filhos deles, sabe? Não sei se os filhos deles nasceram em Altamira, não sei. Ele tinha uma filha, rapaz, que eu acho que ela dava em cima do mestre, olha. Chega até a pensar, sabe, que a composição do meu nome, rapaz, tem ali, sabe, uma manipulação de letras ali, sabe, para chegar no segundo nome, sabe, do meu nome.
do meu prenome, rapaz, eu não sei, sabe? Mas veja, o mestre, sabe, era um cara simpático, certo? Um cara aí de meia altura, entendeu? E tinha, assim, uma presença e um trabalho aí, sabe, destacado. Ele era motorista, e ele era motorista dirigindo uma picape que havia lá dentro do departamento que o seu Maninha, sabe, dirigia. E ele pegou o mestre para dirigir a picape para ele, sabe, uma picape Ford V8, certo? 8 cilindros, eu acho um motorzão, rapaz. Uma vez, rapaz, o mestre sabia na estrada de Vitória, rapaz, aí o pneu dianteiro estourou, rapaz, e o carro cambou à direita, eu acho, sabe, e entrou, sabe, no mato, rapaz, sabe, entrou numa fazenda ali, sabe, foi bater lá dentro, sabe. E ele explicou, sabe, que ele não podia pisar no freio, porque se pisasse o carro iria dar uma cambalhota, tá certo? Aquela coisa toda. Mas era um carro, uma picape, eu me lembro dessa picape, tá certo? E o seu Maninho, eu acho que ele mandou os filhos estudar em Belém, tinha um deles que era Eloy Coutinho, tá certo? E esse cara se tornou engenheiro, não sei que tipo de engenharia ele fazia, sabe? Não sei, sinceramente. E esse Eloy terminou fazendo a direção aqui em Belém, do Horto Municipal. Se for ver a história do Horto, deve ter lá, sabe? A presença do Eloy como diretor do Horto Municipal, tá certo? Porque essas relações favorecem, tá certo? Essas relações políticas oligárquicas, sabe, favorecem. Enquanto o mestre, sabe, não tinha lastro e lastro familiar, lastro político, certo? Foi ser motorista, tá certo? O Eloy foi ser engenheiro, tá certo? E mandava em mestre, sabe? E eu me lembro indo à casa do seu Eloy, do doutor Eloy, sabe? Ali na Batista Campo e na Rua dos Tamoios, eu acho. Eu acho que era no Tamoio, não sei se era na Mundurucus, eu não sei. E me lembro do mestre fazendo ali serviços por fora, sabe? Para dona. Como é que chamava a mulher do Eloy? Ah, não vou lembrar. E me lembro que eu cheguei a usar peças de roupas, calçados até do Eloy, rapaz, sabe? A dona, como é que chamava ela? Ela pegava peças de roupa usadas do seu Eloy, do doutor Eloy, tá certo? E dava para mestre, o mestre trazia, certo? E a mestra aqui botava em uso, rapaz. Eu me lembro de um sapato, sabe, do Eloy. Eu era moleque de 12 anos, sabe? E o Eloy era homem já, sabe? Eu não sei, mas eu lembro que eu cheguei a usar, rapaz, um sapato dado pela dona, não vou lembrar o nome dela, tá certo? Então vejo que tem essas questões assim, sabe, de. Eu falava do Florestan, tá certo? E o Florestan era um fundido. O Florestan Fernandes, sociólogo, ele foi engraxate, tá certo? Foi para a rua, ele era a avó dele, que foi que começou a família dele aqui no Brasil, e era analfabeta, veio de Portugal, tá certo? Fudida, entendeu? E, sabe, e pariu filho, não sei se pariu filhos aqui no Brasil, tá certo? Eu sei que ela tinha um neto, tá certo? Era o Florestan Fernandes, sabe? Pai, entendeu? E o Florestan Fernandes Filho, sabe, Júnior, falou ontem, sabe, a respeito desses dados da família, mostrando que o Florestan Fernandes foi um fudido, rapaz, olha. E só estudou porque a família Bresser, acho que era essa, sabe, o acolhia ali, sabe, ali, não sei o que é que acontecia, não sei, me parece que a avó ou não sei quem fazia serviços para a família Bresser, eu não sei se é a família Bresser Pereira, eu não sei, e eu só sei dizer, rapaz, sabe que havia na família Bresser que, sabe, pegava o Florestan no colo e lia livros, sabe, e deu então acesso a livros por Florestan, e o Florestan desenvolveu gosto por livros e não sei mais o que e tal, sabe. E não sei como o Florestan, sabe, de engraxate, sabe, passou, sabe, para a condição de chegar um dia à universidade, tá certo, e fazer o curso de sociologia, não sei que curso foi que ele foi para se tornar sociólogo, eu não sei. Só sei dizer, rapaz, que a vida é foda, veja, então, veja, aí que eu estou falando, por que eu falei do Florestan? Sim, porque eu queria trazer esse episódio da vida do Florestan Fernandes, sabe? Mas veja que o Brasil ele foi submetido a uma condição, sabe, de ação de espionagem, sabe, pela CIA, tá certo? Mas veja que essa situação da CIA no tempo do governo da Dilma, sabe, e também do governo Lula, tá com certeza, tá certo?
essa situação, outro dia eu falei de um tal de Nelson, Nelson quê, rapaz? Rockefeller, certo? Que aí, sabe, patrocinou ou controlou a vinda de evangélicos da religião evangélica neopentecostal para o Brasil na década de 70 para enfrentar a teologia da libertação, tá certo? Então veja que essas questões aí oligárquicas, geopolíticas de países, certo? Eu não sei por que quando eu falo essas coisas, para meu pensamento vai lá para Roma, rapaz, sabe? Para o mundo antigo, tá certo? Para ali o tempo de Roma e Roma ali, sabe, dominando a cena política, os senadores, tá certo? Mais do que ao mundo grego, tá certo? E, e veja então, sabe, que Roma, o reino de Roma, sabe, os romanos controlavam o mundo, tinham um exército poderoso. Os Estados Unidos, a mesma coisa depois da Segunda Grande Guerra, sabe? Desenvolveu aí meio de se tornar uma nação poderosa, tá certo? Impôs a moeda deles, impôs, sabe, aí a economia deles, certo? Hoje o que a gente vive no mundo é uma disputa de um mundo chamado unipolar, tá certo? É presidido, protagonizado sob o protagonismo dos Estados Unidos, que exerce hegemonia política, ideológica e mais o que você quiser, tá certo? Eu só sei que esses Estados Unidos, sabe, unipolar, o século XX foi o século dos Estados Unidos, século americano estadunidense, e tenho noção disso, tá certo? E eles exerceram uma pressão muito grande sobre o Brasil, rapaz, puta que pariu, ego, eu, hein? Tá certo? E teve uma operação, uma tal de Operação Lava Jato, que fulminou. O Lula era para ter exercido o terceiro mandato dele, sabe, no lugar do Bolsonaro. O Bolsonaro não era para ter existido, mas por ação, sabe, da Lava Jato e da ação do Poder Judiciário, tá certo? É aquilo que a gente chama de guerra híbrida, os Estados Unidos patrocinando uma guerra híbrida aqui, tá certo? Não podendo fazer uma guerra quente contra o Brasil, fez uma guerra usando o poder judiciário, é o que se chama de lawfare, usando o poder judiciário, as estruturas do poder judiciário. E agora, no caso Vorcaro, que está acontecendo a mesma coisa. O Bolsonaro, rapaz, queria porque queria, sabe, tirar o judiciário, sabe, da jogada. Ele queria dar um golpe, certo? E as leis, sabe, as leis, as instituições, sabe, a defesa das instituições, o judiciário tem a ver com a defesa das instituições. As instituições nascem dentro de uma lei geral que nós temos, que é a Constituição Nacional, a Constituição Federal, editada em 1988, tá certo? E veja, e a forma, sabe, veja, então nós temos aí instituições, tá certo? E quem defende as instituições e defende, sabe, as instituições derivadas do nosso regramento jurídico, sabe? É o Supremo Tribunal Federal, tá certo? E o cara, o Bolsonaro, ele mirou no Supremo Tribunal Federal, tá certo? Veja que ele vem aí militar, tá certo? Foi tenente, promovido a capitão na marra, tá certo? E veja que ele foi envolvido dentro do fardamento, do mundo fardado, tá certo? E ele sabia disso, ele é filho da ditadura militar, tá certo? Ai, ai, e eu só sei dizer, rapaz, o seguinte, quando já são aqui, deixa eu ver que horas são. Que horas são? São 6h09, tá certo? Mais tarde eu vou me dedicar a assistir o Brasil 247, Bom Dia Brasil 247. Mas o fato é que eu vivo esse compasso de espera, tá certo? Ontem, justamente, eu me recolhi logo ao quarto porque não queria, enjoou ficar aqui fora, tá certo? E fui pro quarto, mas aí me distraí ali, sabe? E fui assistir o Brasil 247 às 18h e não deu certo, tá certo? Ali uma programação muito mixa, tá certo? Informativo muito, aí, sabe, muito lento, sabe? Na verdade, é a minha ansiedade que está me dando aí, sabe, os movimentos. Eu peguei aqui, sabe, eu fui, deixa-me ver aqui, eu estive no X, tá certo? E peguei uma frase que os bolsonaristas ali, os olavistas, mandam numa revista que eles têm, tá certo? E me fizeram ler, sabe? Me mostrar. Eu acho que
Falar aqui da Clarice Lispector, eu olho assim para ela me lembra uma figura que eu conheci, tá certo? E eu acho uma mulher bonita, a Clarice, sabe? Ela era ucraniana, eu acho, não sei. Clarice Lispector, uma das autoras mais influentes da literatura brasileira, disse: o primeiro passo não leva você onde quer ir, mas você, mas tira você de onde está, tá certo? Ora, porra, Clarice, o primeiro passo físico pode ser o primeiro passo também mental, sabe? O primeiro passo metafórico, tá certo? Se você precisa fazer alguma coisa, tá certo? Você tem que dar o primeiro passo, tá certo? Seja na direção ou contra a direção, tá certo? Mas o fato é que o primeiro passo não leva você onde quer ir, tá certo? Você pode ir para outro lugar. Mas o fato é que você se movimenta. Eu não sei o que pensava a Clarice, sabe, quando ela né, elaborou essa tirada aí, tá certo? No que ela estava pensando na alma dela, tá certo? Eu não sei. Ela foi imigrante, a Clarice, tá certo? E eu coloquei aqui eu tenho 4 visualizações. Aí eu disse, hã? Alguém se interessou pela fala da Clarice, não tanto pelo meu hã, tá certo? Foi o pódio que eu fiz. Hã? Mas fica assim, sabe, essa tirada da Clarice, rapaz. Eu só sei que ontem, sabe, me recolhi, rapaz, e terminei indo para aí, sabe, para o streaming, como o pessoal fala, sabe? E estou com 21 anos. Acho que eu vou chamar esse vídeo de Clarice, sabe? Em homenagem a Clarice Lispector e até para encerrar a porra desse vídeo, sabe? Aí, rapaz, sabe? Eu tentei fazer gravações de textos do livro do Adam Smith, tá certo? Mas me parece que o YouTube, sabe, não concorda que eu faça isso, tá certo? Então é o seguinte, olha, para hoje, tá certo? Eu vou ficando por aqui, revelando a ansiedade, sabe, que eu tenho no momento, sabe, uma ansiedade aí, sabe, que me agonia no plano da ágora nacional e no plano da ágora geopolítica, sabe? A guerra ali no Irã não desata, nem ata, tá certo? O Trump, sabe, entrou numa enrascada e tem o Netanyahu ali, sabe, que quer porque quer, sabe, que o Trump continue a guerra ali, sabe, ali na Ásia, rapaz, na Ásia Ocidental, no Oriente Médio, tá certo? E ele joga bomba na cabeça dos libaneses, sabe, e atormenta ali ali o pessoal da faixa de Gaza e o pessoal da Cisjordânia, rapaz, eu não sei mais o que, rapaz, sabe, atormenta todo mundo. Esse pessoal é um pessoal endiabrado, sabe? Tem um diabo no corpo, rapaz, sabe? Eu não entendo essas coisas, tá certo? Não entendo entendendo, sabe? É um pessoal agoniado. Ontem falaram, quem foi que falou do Peter Thiel? Foi na live da tarde, na live do meio-dia, o Kiko Nogueira falando ali com o, o professor advogado, jurista Lênio Streck, tá certo? E o Lênio, num certo momento, quando o Kiko Nogueira falou do Peter Thiel, sabe? Ele disse, hã? Não, porque não sei mais o que, o Peter Thiel, aí o Lênio ficou assim, disse, hã? Não, aí o que explicou que o Peter Thiel é dono, ele desenvolveu uma startup, eu acho, a Palantir, sabe, que vende produtos eletrônicos, sabe, produtos aí de informática, produtos aí, sabe, desse mundo aí, sabe, do dinheiro, rapaz, o Peter Thiel. Mas ele destacou no Peter Thiel uma atividade que eu não lembro agora qual foi, tá certo? E que esse cara anda aí, sabe, ele quer ser um filósofo, sabe, e ele quer atuar, sabe, quer ter atuação no mundo da geopolítica, para um tal de Peter Thiel, mas não adianta que eu vou chamar esse vídeo de Clarice em homenagem a Clarice Lispector, sabe? da, da qual que é minha cruz, certo? Eu acho ela uma mulher bonitona, a Clarice, sabe? A foto dela tá em preto e branco, mas mesmo assim, sabe? Mostra que ela foi uma mulher bonitona, tá certo? Mas, rapaz, é o seguinte, rapaz, eu vou ficando por aqui, rapaz, meu nome é Ernesto, rapaz, caboclo falador. Eu saquei aqui um bocado abri um bocado de canais aí, o Globo, sabe, o Estadão e a Folha, sabe, mas não tem nada ali, sabe, nada que preste, tá certo? Então eu encerro por aqui esse papo furado aí, vou jogar esse vídeo, sabe, aí, sabe, no etéreo, certo? E seja o que Deus quiser, rapaz. Bom dia a todos, bom dia, rapaz.